Vamos começar então o nosso estudo de introdução aos algoritmos. O algoritmo ele pode ser definido como sendo uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais pode ser executada mecanicamente num período de tempo finito com a quantidade de esforço finita. Essa é a definição que nós temos na Wikipedia, que serve perfeitamente ao propósito do nosso curso. Autores diferentes dão definições diferentes, mas o sentido básico é esse aí. As características de um algoritmo são: primeiro, um algoritmo precisa ser finito, terminar em um tempo finito, precisa ser não ambíguo, ou seja, não dar jamais margem a uma dupla interpretação, ser capaz de receber, gerar e fornecer informações e ser executável. Essas são as características do algoritmo. Agora nós temos um exemplo de algoritmo. Uma receita de bolo ela pode ser vista como um exemplo de algoritmo, né? Nós poderíamos ver assim, aqui nós temos, por exemplo, uma receita para fazer um bolo. Então, quais seriam os passos em linhas gerais? Seria o primeiro, providenciar os ingredientes, manteiga, ovos, massa, seja lá o que for. Depois, fazer o que com esses ingredientes? Misture os ingredientes. Depois, terceiro passo, despeje a mistura na forma do bolo. Depois, quarto passo, leve a forma ao forno. Depois, quinto passo, espere até ficar no ponto. Depois, sexto passo, retire a forma do forno. Nós podemos fazer algumas observações a respeito dessa definição de algoritmo, dessa forma de fazer algoritmo. A primeira pergunta que nós poderíamos fazer seria: o que é ficar no ponto? Né? Que tempo significa ficar no ponto? Ou que situação nos deixa no ponto? Então nós observamos aí que dá margem a duplas, pode dar margem a duplas interpretações. Para uma pessoa pode ser uma forma, de ficar no ponto é uma forma, para outra pessoa pode ser diferente. Qual a quantidade dos ingredientes? Também faltou nesse algoritmo dizer qual é exatamente a quantidade dos algoritmos. Se você disser muito ou pouco, você também não está dizendo muita coisa, porque fica difícil você muitas vezes dizer quanto é muito, quanto é pouco. Para algumas pessoas, muito ou pouco são quantidades diferentes. Quando acender ou apagar o forno também não faltou nesse algoritmo, não foi dito, né, em que momento você devia fazer isso. Misturar os ingredientes de que forma? Qualquer pessoa que pegasse essa receita e fosse executá-la, né, ela faria da mesma forma? Essa é uma pergunta também que você deveria se fazer, você poderia se fazer. Qualquer pessoa executaria dessa forma, da mesma forma. O que nós podemos concluir daí? O que nós podemos concluir daí é que uma receita de bolo, né, não é um bom exemplo de algoritmo em face daquelas características que nós colocamos. Porque a língua que nós falamos, seja ela português, inglês, francês, etc., qualquer língua, essas línguas são ambíguas, elas dão margem a duplas interpretações. E a compreensão de um texto, a interpretação de um texto é uma atividade difícil de fazer pelas pessoas. Então, corriqueiramente, além disso, corriqueiramente a comunicação é incompleta. É preciso que a outra pessoa, quem recebe a comunicação, ela complete, termine, finalize o texto, a comunicação, a mensagem que está chegando, para que essa mensagem possa ser compreensível. Então, muitas vezes, a tarefa de completar o texto, completar a receita, completar o algoritmo para poder ele ser executável. E nós temos um outro exemplo de algoritmo, por exemplo, calcular a média aritmética. Então, calcular a média aritmética é um outro exemplo de algoritmo. Nós vamos ver aqui que está descrito em 3 passos. Primeiro passo, receba 2 números, chamando-os de A e B. Então, A seria um número e B seria, obviamente, o segundo número. Calcule a média aritmética segundo a fórmula A mais B sobre 2 e represente o resultado por média. Então, média seria a representação do resultado A mais B sobre 2, onde A e B seriam os 2 números recebidos. Mostre o valor representado por média. Então, mostre o valor representado por média. Isso aqui é uma receita também, uma forma também de dizer a alguém como calcular a média aritmética e como fornecer os resultados dessa média aritmética. Algumas observações nós podemos fazer a respeito desse segundo algoritmo. Nós observamos uma grande melhoria em relação ao algoritmo 1. Nesse caso, nós temos uma menor ambiguidade, está mais claro, né, qual é o objetivo do algoritmo. Esse algoritmo é possível de ser executado mecanicamente, dado que ele tem baixa ambiguidade, ou seja, as máquinas poderiam talvez executá-lo mecanicamente,
Mas nós continuamos com aquela ideia de que, da forma como ele está escrito, é difícil, muitas vezes, para uma máquina executá-lo automaticamente. Por quê? Porque ele contém várias palavras em português. E português não é uma boa linguagem para fazer algoritmos. Por que o português não é uma boa linguagem para fazer algoritmos? Porque ela dá margem a várias interpretações, ela é ambígua, ela é prolixa, você tem que escrever muito para significar uma coisa simples, para dizer algo, você tem que muitas vezes escrever muito. Então, para fazer algoritmos que sejam mecanicamente executáveis, só resta uma solução, utilizar uma outra linguagem, uma linguagem que permita a sua execução automática, que seja não ambígua e que permita a execução automática dos algoritmos. Isso só é possível depois que foram criadas as linguagens algorítmicas. É preciso uma linguagem nova para se descrever algoritmos que possam ser executados mecanicamente. Como exercício, né, dessa primeira definição de algoritmos, nós deixamos para você experimentar descrever de forma precisa, bem detalhada, não ambígua, de forma a nunca deixar duplas interpretações, tarefas simples do cotidiano, como por exemplo, trocar um pneu, como trocar uma lâmpada queimada, como escovar os dentes, como ler as horas de um relógio com ponteiros. Experimente, né? Descrever como é que você lê as horas de um relógio com os ponteiros, um relógio analógico, né? Como retirar dinheiro em um caixa eletrônico, né? E você vai observar nesse exercício que nem tudo é tão simples quanto parece. Aquelas tarefas que você faz repetidamente, que você faz automaticamente, você descrevê-las para que uma outra pessoa também faça automaticamente, não é uma tarefa nem sempre tão simples como parece. Bom, então, como é que eu represento os algoritmos, né? A representação dos algoritmos ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita na forma textual, através do texto, como nós vimos agora há pouco, né? O algoritmo se assemelha a uma receita, se assemelha a um procedimento de como fazer alguma coisa. Ou pode ser representado da forma gráfica, quando você usa símbolos gráficos para representar as atividades que você quer que sejam executadas. Numa forma textual, você teria as atividades escritas em sequências, onde cada linha representaria uma atividade a ser executada. Na forma gráfica, você tem as atividades representadas através de símbolos gráficos, onde a geometria do símbolo diz para você que atividade deve ser executada. Então, esse símbolo aqui é um símbolo típico. Esse símbolo aqui você pode ver é um símbolo típico para entrada e saída de dados. Esse símbolo aqui do losango é um símbolo típico para uma tomada de decisão. O outro símbolo para saída de dados, só dados impressos, né? Aqui é um formato de um papel impresso, seria uma impressora, algo impresso. E isso aqui também é uma saída de dados. Então, a entrada é uma decisão, saída de dados seriam, essas figuras representariam exatamente esse tipo de atividade. Quais são os símbolos gráficos, então, que eu poderia utilizar? Então, nós temos aqui, para a entrada de dados, nós temos esses símbolos aqui, que são um paralelogramo e um retângulo com canto cortado, um retângulo simples para cálculos, os losangos aqui para tomada de decisão, né, os símbolos de saída de dados são esses três aqui, né, esses dois aqui, perdão, e operações com arquivos, com banco de dados, seria esse símbolo aqui, esse símbolo, né, um retângulo com os cantos ou com as bordas arredondadas aqui para denotar o início e o fim de um algoritmo. Então, essa seria a forma de representar os algoritmos.